Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos à apresentação da nova comunicação de progresso do Pacto Global da ONU. Hoje o nosso objetivo é falar sobre as mudanças em relação ao ano anterior, 2022, e as vantagens da nova comunicação de progresso, além de atualizá-los em relação a essas mudanças, né, que ocorreram, inclusive, entre novembro e janeiro desse ano, algumas alterações no prazo, né, o início do período de reporte, entre outras dúvidas. Né? O objetivo hoje é responder as perguntas mais frequentes de vocês e deixar à disposição alguns dos nossos materiais que vão ser enviados junto com essa gravação, que vai ficar disponível no YouTube, para que vocês possam explorar e utilizar da melhor maneira para responder a comunicação de progresso. Compartilhar a minha tela, para que vocês possam ver a nossa apresentação, que vai ser compartilhada também com vocês por e-mail. As perguntas vão ser respondidas no chat pela Sofia, que trabalha com a gente na área de engajamento. Né? Eu sou Gabriela, eu sou analista de engajamento do Pacto Global, e a área de engajamento é a responsável aqui no Brasil pela comunicação de progresso. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo dessa apresentação ou depois, podem ser endereçadas para a gente. Tá? Para que a gente possa organizar melhor as perguntas, vocês podem enviar no chat, que a Sofia responde diretamente, ou no Questions and Answers, né, essa facilidade aqui do Zoom, para que eu possa ler, ao final da nossa apresentação, as perguntas que ainda restaram, né, que não foram respondidas ao longo dessa projeção. Então, acredito que todos já veem nossa tela. Sejam bem-vindos novamente, todo mundo que entrou nesse intervalo da apresentação da nova comunicação de progresso. Essa aqui é uma ferramenta de autogestão no Pacto Global, uma ferramenta de transparência, tá? Que é obrigatória para todas as empresas que fazem parte do Pacto Global. A gente tem no Pacto Global obrigações e contrapartidas. Né? Contrapartidas, a gente fala das nossas plataformas de ação, a gente fala dos movimentos, a gente pode falar da Academy, que é a maior plataforma de e-learning de sustentabilidade do mundo, acessível para todos os colaboradores da sua empresa. Mas quando a gente fala de obrigação, é algo que é essencial para a continuidade da participação da sua empresa no Pacto Global. As obrigações das empresas com o Pacto Global passam pelo pagamento da anuidade, né, da contribuição anual, e pelo preenchimento e envio da comunicação de progresso. Então, é obrigatório que toda empresa que deseja continuar no Pacto Global faça o preenchimento da comunicação de progresso, que é a maneira que a gente consegue mensurar o impacto do nosso trabalho na sua empresa, né, na evolução da jornada de sustentabilidade da sua empresa. A gente ali tem uma mensuração de indicadores de sustentabilidade, ESG, mas também ajuda a vocês, principalmente pequenas e médias empresas que não têm ali um relatório de sustentabilidade estruturado, a desenvolver uma ferramenta de autogestão, conhecer os seus indicadores, entender quais são as frentes que vocês já despontam, né, e quais vocês podem melhorar, trabalhar um pouco mais com a ajuda do Pacto Global. A COP, até o ano passado, né, podia ser preenchida de diversas maneiras. Tinha o nível express, básico, ativo, avançado. Vocês podiam anexar o relatório de sustentabilidade como o principal documento da comunicação de progresso. E desse ano a gente propôs uma maneira mais inteligente de gerir esses dados. Né? Então, a gente vai gerar dashboards, indicadores para vocês, gráficos, para que vocês possam entender a evolução da empresa ao longo dos anos. A gente vai facilitar para que vocês possam comparar com outras empresas do mesmo setor que participam do Pacto Global, para entender qual é o posicionamento da empresa de vocês, quais são as frentes que podem ser melhoradas, quais vocês desempenham, né, um papel de liderança. E toda a comunicação de progresso foi desenvolvida com base no Guia das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, tá? Um documento que a gente tem, além das convenções da Organização Internacional do Trabalho. Além disso, as perguntas foram desenvolvidas, né? Tem uma interface com base nas perguntas do GRI, que é o Global Report Initiative, e o CDP. Então, se você faz parte de uma grande empresa, provavelmente você já responde em outro relatório as perguntas dentro da nova comunicação de progresso, e na própria pergunta tem lá o código do GRI e do CDP para que vocês possam fazer a transposição dos dados.
Se você faz parte de uma pequena, média empresa, né, uma PME, que não faz ainda um reporte no modelo GRI, já é um caminho inicial para essa autogestão dos dados, já é uma maneira de você começar a organizar esses indicadores para mais para frente, se quiser fazer um relatório, já tem um ponto de partida junto com a comunicação de progresso. Então, quais são as principais mudanças da comunicação de progresso? E aqui a gente conversa com empresas que entraram no pacto lá antes de 2021 e mandaram, né, a comunicação de progresso ano passado, por exemplo, como eu falei, né, que tinham lá diversos níveis de maturidade que vocês poderiam enviar o modelo Express, básico, ativo, avançado, e hoje a gente tem um questionário único, padronizado para todas as empresas, porque a partir dele a gente consegue gerar os gráficos e gerar as comparações que vocês podem fazer, né? Tanto da evolução da empresa dentro dos anos, né? Ou dentro do mesmo setor, dentro de regiões, vão ter ali alguns filtros que vocês podem aplicar para entender os dados. Também tinha na comunicação de progresso, sempre teve a reafirmação do compromisso da pessoa do CEO, presidente da empresa, com os 10 princípios do Pacto Global, era uma carta que devia ser assinada e enviada anualmente, e hoje a assinatura pode ser digital, tá? Nessa nossa nova plataforma, não precisa que o CEO acesse e assine, pode mandar uma assinatura digital, inclusive uma pessoa pode assinar em nome do CEO, tá? Então, isso facilita muito esse processo, porque a gente sabe que é burocrático pedir para principalmente em grandes empresas, essa assinatura, essa renovação anual, que é obrigatória. Antigamente, né, até ano passado, as empresas enviavam comunicação de progresso a cada 12 meses. Então, se entrou em maio de 2021, mandou em maio de 2022. Então, era um ciclo individual de envio de reporte. A partir desse ano, a gente já trabalha com uma entrega universal, um prazo que todas as empresas que fazem parte do Pacto Global no mundo vão cumprir, de março a junho de cada ano. E a gente fala sempre de março a junho, a gente preenche indicadores relativos ao período anterior. Se a sua empresa mensura dados, né, de janeiro a dezembro de 2022, se a sua empresa faz o controle de indicadores de junho a junho, então junho de 21 a junho de 22, então o último reporte, a última coleta de dados, a mais recente, deve ser ali imputada na plataforma esse ano. É importante a gente lembrar, né, de uma informação que, na verdade, é uma nova informação, mas que eu já falei antes de começar a gravar, que a plataforma, neste ano, não vai ser aberta mais no dia 1º de março, porque a gente está implementando algumas mudanças ainda, né, nosso escritório de Nova York, que é o responsável pela plataforma, e por isso a gente teve que adiar a abertura da plataforma para o dia 27 de março, tá? Então, não é mais dia 1º de março, apenas esse ano. Em 2024 vai começar dia 1º de março, mas em 2023 a gente vai abrir a plataforma dia 27 de março, que é uma segunda-feira, e vocês vão ser lembrados desse período por e-mail, tá? Então, tudo isso vai ser formalizado por e-mail, mas quem já está aqui recebendo essas informações, né, já está sabendo, então, que começa o período de reporte, 27 de março, e a gente mantém a data final, dia 30 de junho. Quem envia dentro desse período continua com o status ativo, ou seja, não tem nenhuma pendência com o Pacto Global. Até ano passado, se vocês não enviavam a comunicação de progresso dentro do tempo hábil, era possível pedir a extensão do prazo enviando uma grace letter, né? Uma carta de graça, que vocês ganhavam 90 dias com o status ativo para que vocês pudessem ali ganhar mais tempo de responder os indicadores e, né, não sofrer com a penalidade de não communicate, de status transitório de não comunicação, de estar em falta com o Pacto Global. Empresas que entraram mais recente não devem estar entendendo muito o que eu estou endereçando aqui, mas quem já faz parte do Pacto há mais tempo, então a gente entende que a cada 12 meses tinha ali aquele período de entrega e era possível estender por 90 dias enviando uma grace letter, que era uma carta de pedido de extensão de prazo. Hoje já não é mais possível, não vai haver extensão de prazo para depois do dia 30 de junho, tá? Então, qualquer empresa que não enviar depois do dia 30 de junho vai automaticamente entrar no status transitório de pendência, que é o não communicate. Para deixar esse status e entrar no status ativo, basta entrar na plataforma da comunicação de progresso,
né, preencher ali os dados e enviar. Tá? Então, a gente consegue modificar esse status rapidamente, mas é automática essa entrada nessa pendência a partir do dia 1º de julho. Toda empresa que não enviar, 1º de julho vai estar público no nosso site, que está como não communicate. Se chegar dia 31 de dezembro, às 11h59 lá, e a empresa continua como não communicating, a gente entende que não existe mais, né, o interesse da empresa em fazer parte do Pacto Global, porque é obrigatório o preenchimento da comunicação de progresso para continuar na nossa rede. Então, o próprio escritório de Nova York faz o desligamento automático dessa empresa por falta de comunicação. Tá? Então, é muito importante que vocês enviem. Se vocês não tiverem todos os dados até dia 30 de junho, é possível que vocês utilizem ali aquele período de junho a dezembro para enviar a comunicação de progresso, vai ter essa penalização, que na verdade é só uma sinalização na página da empresa, no nosso site, que ela está com essa pendência, que é regularizada com o envio da comunicação de progresso, tá? Mas se chegar dia 31 de dezembro e vocês não enviarem, infelizmente, há esse desligamento automático. Então, é muito importante que vocês tenham em mente os nossos prazos. Então, quais são os itens obrigatórios da nova comunicação de progresso, né? Os nossos requisitos? A declaração de apoio contínuo do CEO, que hoje vai ser, né, pode ser online, uma declaração assinada, inclusive, por outro colaborador da empresa em nome do CEO, então facilita muito o cumprimento desse requisito, e responder o nosso questionário, que tem de 43 a 80 perguntas, porque algumas perguntas, quando respondidas de uma certa maneira, vão abrir outros campos para que vocês possam oferecer mais detalhes, outros podem ser não aplicáveis à sua empresa, né, à sua área de atuação, ao seu setor, e você pode marcar dessa maneira. Então, por isso que a gente tem ali de 43 a 80 perguntas, dependendo da resposta oferecida para cada uma delas. Essas perguntas são relacionadas aos 10 princípios do Pacto Global, que são baseados em 4 pilares, então, direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e também temos perguntas de governança, que é um 5º pilar aqui do trabalho na comunicação de progresso. Nosso período, como eu falei já, dias 27 de março a 30 de junho, empresas que entraram no 2º semestre do ano passado, tá? A partir de julho do ano passado, tem ali uma colher de chá nesse primeiro ciclo de reporte. Tá? Todo mundo precisa enviar comunicação de progresso em 2023, se entrou até dia 31 de dezembro de 2022. É obrigatória a comunicação de progresso. Mas empresas que entraram no 2º semestre de 2022, né, então, a partir de julho, tem uma colher de chá do primeiro reporte poder ser publicado no modo privado, ou seja, não vai entrar a público essas informações, apenas a equipe do Pacto Global vai ter acesso a essas respostas, a esses indicadores. Isso porque a gente entende que o impacto do nosso trabalho naquela empresa foi muito pequeno durante aquele período que ela esteve conosco, então a gente não pode obrigá-la a colocar publicamente aqueles indicadores, porque a gente acredita que o nosso trabalho não foi tão efetivo para transformar a sustentabilidade daquela empresa. Mas é importante que a gente saiba qual é o ponto de partida de sustentabilidade para que a gente entenda a evolução ao longo dos anos. Por isso, então, é obrigatório para todas as empresas que entraram até dia 31 de dezembro do ano passado, mas a gente dá essa colher de chá, então, para quem entrou a partir de julho de 22, de colocar no modo privado, se assim desejar. Se não quiser, pode colocar no modo público e garantir que todo mundo que acesse a página da empresa no Pacto Global tem acesso a esses indicadores, essas respostas, como uma ferramenta de transparência também da empresa com os stakeholders. Falando um pouquinho sobre a nossa plataforma digital da comunicação de progresso, né? Os dois vão ser preenchidos, tanto a declaração do CEO quanto os questionários. O questionário vai ser preenchido diretamente na nossa plataforma, tá? E a plataforma vai gerar, depois do envio de todas as informações, inteligências e análise de mercado, né, para vocês, benchmark, estudos de mercado. Vocês podem olhar a resposta de outras empresas, se forem publicadas no modo, né, público, que é o padrão para todas as empresas que estão há mais tempo no Pacto Global. Vocês vão poder olhar os indicadores das outras empresas também.
Aqui, gente, é importante falar sobre as respostas aos questionários, que nenhuma dessas perguntas vai ser auditada, tá? É autodeclaratório, tudo que vocês forem preencher, vocês não precisam enviar amostras de comprovação para a gente, nada disso, tá? É requisito. Todas as informações que são imputadas são autodeclaratórias e de responsabilidade da empresa, tá? A gente não está aqui para certificar, para auditar nenhuma dessas informações. Vou abrir rapidinho aqui o chat para ver se tem alguma questão que não está sendo respondida. A Sofia está seguindo aqui com as nossas respostas. Deixa eu ver aqui. A Lara me disse que a empresa dela entrou no Pacto Global recente, agora em janeiro. E se ela deveria preencher a comunicação de progresso desse ano. Lara, não. Se vocês entraram em 23, e aí precisa ter essa certeza de quando foi a aprovação da entrada da empresa no Pacto Global, apenas em 24 vocês têm que enviar a comunicação de progresso, tá? Porque a comunicação de progresso de 2023 é relativa a 2022. E se em 22 você não estava no Pacto Global, para a gente não faz sentido pegar esses indicadores, tá? Anne me perguntou se é possível ainda anexar o relatório da empresa. E sim, tá, gente? É possível anexar como uma maneira, né, de reforçar as informações que foram respondidas nessas perguntas obrigatórias do Pacto Global. Então, se vocês quiserem, para trazer mais robustez, trazer ali uma comprovação, que não é obrigatória, mas das perguntas que vocês responderam, é possível anexar o relatório de sustentabilidade da empresa como mais uma ferramenta de transparência que vai estar lá disponibilizada para quem for visitar a página da sua empresa no site do Pacto Global. Aqui a gente tem, então, um modelinho de como funciona a carta do CEO online, né? Tem que preencher a data, que vai automaticamente, o nome da empresa também vai automaticamente. E aí a gente coloca o nome completo do CEO, o título, o nome da empresa. Se for outra pessoa que vai responder em nome dele, então preenche ali o seu dado para que a gente saiba quem foi o responsável por essa submissão em nome do CEO e essa permissão de assinatura. Um processo bem mais fácil, né, realmente, do que em relação ao ano passado, que era obrigatório essa assinatura todos os anos. Porque falando um pouquinho sobre a carta do CEO, né, uma reafirmação com os 10 princípios do Pacto Global, que para a gente são inegociáveis, né? São baseados nos principais documentos das Nações Unidas de trabalho e direitos humanos, e por isso é necessário que vocês reafirmem a cada ano esse compromisso para que a gente consiga seguir esse nosso trabalho. Sobre a estrutura do questionário, né, aquelas perguntas que são de 43 a 80 perguntas, temos perguntas de governança, de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Essas perguntas já foram destrinchadas em webinars em novembro do ano passado, que estão gravados e disponibilizados no nosso canal do YouTube, tá? E a gente vai mandar novamente para vocês, a gente vai fazer alguns cortes nesses vídeos para que facilite também quando vocês forem fazer uma busca ativa de como responder alguma pergunta, que tem alguma dúvida, tá? Mas a gente tem desenvolvido materiais para facilitar esse preenchimento. As perguntas são sempre conectadas com alguns ODS e também com os princípios do Pacto Global. Da estrutura do questionário, tá? De todas essas áreas, a gente pergunta sobre compromissos da empresa relacionado àquele pilar, o que a empresa tem feito em relação à prevenção de violações, né, de qualquer questão relacionada àquele tema, a performance, então os indicadores. Em direitos humanos não tem perguntas quantitativas, tá? Relacionadas à performance da empresa, mas nas outras áreas tem. E depois, qual é a resposta, remediação e o reporte que vocês fazem para cada um desses pilares de trabalho do questionário. Sobre o formato e o idioma que vocês precisam preencher a nova comunicação de progresso, o português não é uma língua oficial das Nações Unidas, tá, pessoal?
Então, quando vocês forem entrar na plataforma, muito provavelmente vocês vão acessar ali a plataforma em português, espanhol, ou qualquer outra língua que seja mais, em inglês ou espanhol, ou qualquer outra língua que seja mais fácil para vocês responderem. Mas para que vocês possam ter certeza do que está sendo perguntado, para que o questionário seja mais acessível, a gente já tem um PDF e em Excel essas perguntas em português, e vocês podem circular dentro da empresa, principalmente o Excel, para facilitar o preenchimento, tá? Então, todo o material já foi traduzido pela equipe do Brasil, e aí eu agradeço aqui a Sofia, que ajudou bastante nessa área, e a gente vai disponibilizar novamente as perguntas para que vocês possam, né, responder em português. Inclusive, quando vocês forem responder diretamente na plataforma perguntas dissertativas, né, vocês podem responder em português, não tem problema nenhum. A pergunta vai estar lá em inglês, vocês vão olhar o PDF ou o Excel para ver qual é a pergunta, ter certeza de como respondê-la, e podem responder diretamente em português. Caso a matriz de vocês seja internacional, vocês queiram responder em inglês, por exemplo, é possível também, tá? Vocês podem escolher a língua que vocês desejam responder a comunicação de progresso. Reforçando, então, sobre os anexos são totalmente opcionais, mas é possível que vocês enviem, então, um relatório de sustentabilidade, outros documentos que ajudem, né, nessa formação ali da credibilidade da informação, na transparência sobre os dados que estão sendo reportados, ou mesmo na complementação sobre temas importantes para a empresa de vocês. Então, esse é um espaço interessante que pode ser, sim, anexado a documentos de sustentabilidade ou outros relatórios que vocês têm. Todo o nosso material, né, tanto a declaração do CEO quanto o questionário da COP, vão estar disponíveis para download e visualização pública no perfil de vocês, tá? E vai gerar também aqueles dashboards, né, aqueles gráficos de inteligência que a gente já havia conversado, mas que estão em fase de finalização. Por isso, a gente não consegue mostrar como vai funcionar, tá? Eles ainda estão finalizando o nosso escritório de Nova York, que é responsável pela plataforma, mas acredito que nas nossas próximas comunicações, nos nossos próximos webinars, o sistema já esteja ali 100% pronto para que a gente possa ver como funciona na prática esses indicadores, esses gráficos. Então, quais são as vantagens da nova comunicação de progresso? A gente ajuda na construção de credibilidade e valor da marca, garantindo, né, que todo mundo que acesse o nosso site consiga ver quais são os indicadores da empresa, né, e como vocês têm desenvolvido trabalhos em relação aos 10 princípios do Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030. A gente ajuda a empresa a mensurar e demonstrar o seu progresso, organizando os indicadores em relação a temas super relevantes para a agenda dos ODS e ESG, né? Então, vocês conseguem mensurar essa progressão de uma maneira consistente, harmoniosa e padronizada, né? Que é super importante. Vocês conseguem também identificar lacunas e aprendizados ao longo do tempo, né? Quais são ali as áreas que vocês deveriam investir um pouco mais para melhorar os indicadores, quais são as oportunidades de posicionamento de mercado como liderança em relação a alguns temas, pode ser também interessante avaliar essas estratégias, essa inteligência que é gerada a partir desses dados, e comparação com pares, né, que é essa oportunidade de ver como vocês se desenvolvem dentro do setor, dentro da região, dentro do país. Ali a gente vai conseguir ter essa visualização de performance. Não é um ranking, tá, pessoal? Aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de premiação, não existe um ranking ou qualquer outra maneira ali de constranger empresas ou vangloriar outras, não é o objetivo da comunicação de progresso. O objetivo é tornar público essas informações e que vocês possam, né, todas as partes interessadas, clientes, fornecedores, órgãos do governo, quem quiser acessar essas informações possam ter acesso, né, ter essa transparência em relação a esses dados. Reforçando, então, pessoal, a gente tem materiais, webinars já gravados relacionados às perguntas de direitos humanos e trabalho, governança e anticorrupção e meio ambiente. Esses webinars foram gravados gentilmente pelas nossas gerentes de cada uma dessas áreas, tá, que se disponibilizaram em novembro do ano passado a responder em detalhes sobre como elas sugerem
a resposta, né, o preenchimento de cada uma dessas perguntas. Então, se vocês quiserem, já estão disponíveis no canal do YouTube, a gente vai reforçar esses links por e-mail, e vocês já podem ali, então, se debruçar nesses conteúdos que têm bastante valor para o preenchimento correto desses indicadores. Nós também temos, então, em português, o nosso questionário em PDF, em Excel, caso vocês queiram já preencher diretamente no Excel, circular dentro da empresa, porque, naturalmente, outras áreas vão ser responsáveis por esse preenchimento, não só o pessoal de sustentabilidade, de RH, então, é interessante que vocês possam circular esse relatório para que ele seja preenchido por cada uma das áreas responsáveis. E também teremos uma página no nosso site com perguntas e respostas, um FAQ, né, que está sendo desenvolvido, deve ser disponibilizado nas próximas semanas, e a gente reforça também quando estiver pronto por e-mail. Então, só para a gente poder revisar tudo que foi falado hoje aqui, a nossa linha de tempo de trabalho, janeiro e fevereiro, e ali aquele início de março, até dia 27, a gente pensa numa preparação da empresa para responder o relatório, a comunicação de progresso, né? Revisar quais são os requerimentos da comunicação de progresso, coletar dados, então, compartilhar esse PDF ou esse Excel com outros colegas da empresa que podem ser responsáveis por essas informações, participar dos nossos webinars, e aqui eu já deixo o nosso convite para o próximo webinar, dia 14 de março, então, exatamente daqui a um mês a gente vai ter um webinar para a gente explorar essa plataforma que vai estar pronta até lá e entender como que funciona, visualização dos dados, das respostas, tá? E a partir do dia 27 de março ao dia 30 de junho, a gente fala do reporte, né? Completar o questionário online, assinatura do CEO e revisar as informações. Gente, é muito importante que vocês revisem as informações antes de finalizar o envio, porque uma vez enviada a comunicação de progresso, não é possível editar, tá? Então, vocês teriam que responder do zero, uma nova comunicação de progresso, caso tenha que fazer ali uma alteração numa informação que foi submetida, né? Então, é interessante que vocês vão preenchendo as informações, salvando e só finalizem depois de revisar tudo que está ali. Falando em preparação, gente, desculpa, eu esqueci de um detalhe muito importante. É importante que vocês, provavelmente, se vocês são os pontos focais das empresas de vocês, acessem a área restrita do nosso site, unglobalcompact.org/login, e tenham certeza de qual é o login e senha de vocês, que é por lá, naquele mesmo espaço onde vocês já preenchiam a comunicação de progresso, que vocês vão enviar essas informações, tá? Então, recuperem a senha, caso não saibam, descubram quem é o ponto de contato da empresa dentro do Pacto Global, porque é por lá que vocês vão fazer o preenchimento da comunicação de progresso, tá? Então, é importantíssimo que vocês tenham acesso liberado. E por último, né, então, voltando aqui na nossa linha do tempo, a gente fala de benchmark, né? Utilizar as informações disponíveis, os gráficos e dashboards a favor de vocês, de como vocês vão fazer investimentos de sustentabilidade nos próximos meses ou anos, né, em como vocês se posicionam no mercado. E é importante falar, então, que a partir de julho a dezembro, caso não enviem comunicação de progresso, tem ali esse tempo de não communicate, esse status transitório de pendência, né? Em dezembro, espero que nenhuma de nós aqui esteja nessa situação, mas então dia 31 de dezembro é o prazo final de não communicate, de envio da comunicação de progresso, porque dia 1º de janeiro há uma deslistagem automática das empresas que não enviaram comunicação de progresso, entendendo que não tem mais interesse de participar do Pacto Global. Então, nossos próximos passos, só reforçando, dia 14, do 3 às 10 horas, a gente vai ter essa apresentação da plataforma e as funcionalidades. O link foi enviado junto com o convite dessa reunião, mas vamos reforçar por e-mail também para garantir que vocês consigam participar. A gente pede que atualizem o acesso, então, na área restrita do nosso site, como eu acabei de falar, e que tenham sempre ali o acesso à nossa... liberem o nosso e-mail dentro da plataforma de e-mail de vocês, né? Marquem como confiável o info@pactoglobal.org.br para garantir que todas as nossas informações disparadas cheguem até vocês, né? E que vocês possam ali estar sempre atualizados sobre comunicação de progresso. Vamos agora, então, para as perguntas que ficaram aí remanescentes. Eu vi que tem algumas mãos levantadas, mas eu não posso liberar, porque como eu estou gravando esse webinar no nosso YouTube, eu não posso liberar para que vocês entrem aqui na apresentação.
Então, eu peço que vocês enviem as perguntas, que caso ainda tenham, no Questions and Answers, né? O QIA aqui do lado, né? Para que a gente consiga responder ao vivo aqui e esteja gravado para todo mundo. Renata perguntou como funciona se tem o processo de asseguração de respostas ou se há confiança completa nas respostas das empresas. Então, Renata, as respostas são autodeclaratórias e de responsabilidade da empresa. A gente não tem nenhuma gerência sobre essas respostas, não faz parte do processo da comunicação de progresso, auditar essas informações, assegurar ou certificar, tá? Tudo é autodeclaratório. Vou dar mais um tempinho, pessoal, caso vocês queiram escrever aqui no Questions and Answers, porque todas as outras já foram endereçadas, tá? A Camila perguntou, antes da nossa apresentação, sobre a necessidade de enviar uma nova carta do CEO, e é sim necessário, mas então é um processo mais facilitado, que até você mesma pode assinar em nome dele, tá, Camila? Marcelo perguntou, pediu para eu explicar novamente sobre os prazos, se a gente consegue mudar esses prazos. O relatório dele vence esse ano, mas por causa da mudança, vai ter que reestruturar as estratégias. Marcelo, os nossos prazos são universais. Qualquer empresa que faz parte do Pacto Global no mundo, agora, é necessário enviar a comunicação de progresso entre 27 de março a 30 de junho do ano corrente. Se vocês não tiverem todos os indicadores até dia 30 de junho, vocês ainda podem enviar a comunicação de progresso do dia 1º de julho a 31 de dezembro. Tá? Vocês vão estar ali com um status de pendência conosco, que é não communicating, mas a plataforma vai estar liberada para que vocês preencham assim que tiverem os dados para enviar. Tá? Então, se a coleta de dados é em agosto, é em setembro, não existe uma penalização para vocês, só vai estar lá com um status ali de pendência conosco, que vai ser alterado a partir do momento que vocês submeterem a comunicação de progresso. Então, esse prazo ali de julho a dezembro é como se fosse um estado ali transitório, que vocês podem mudar, só com o envio da comunicação de progresso já fica ativo novamente. Não sei se você ainda está com a gente, mas pediram para enviar o link no chat para a inscrição do dia 14/3. Se você puder enviar, porque para mim aqui, como eu estou com várias telas abertas, eu não consigo anexar, não consigo mexer em nada que tenho medo de derrubar a nossa conexão. Perguntaram se a planilha com as perguntas já está disponível. Tá, sim. Essas perguntas foram atualizadas, tá? Até ano passado a gente já enviou para vocês as perguntas em PDF e Excel, mas algumas sofreram alterações bem pequenas, acho que 3 perguntas foram atualizadas, e por isso a gente vai enviar novamente o PDF e o Excel para vocês, tá? A gente pede que vocês usem a versão mais recente, que vai ser enviada aí nesses próximos dias, porque tem, então, algumas pequenas alterações, mas no geral, na estrutura geral, já está contemplando todas as perguntas do ano passado, que a gente viu em novembro. A Isabela perguntou se vai ter nível diferente de questionário de avaliação, tipo básico ou avançado. Isabela, o questionário vai ser único para todas as empresas. São de 43 a 80 perguntas, e dependendo da resposta que vocês derem, por isso pode chegar até 80 perguntas, porque às vezes uma pergunta pode ser não aplicável ao seu setor ou à sua empresa, e aí vai ser uma resposta mais curta, mas se for uma pergunta mais complexa, que precisa ali de algo, de uma justificativa, dissertativa, né? Isso pode gerar até 80 perguntas. E todas as perguntas são obrigatórias, tá? É um questionário universal, porque dessa maneira a gente consegue fazer os dashboards, né? Fazer as inteligências, os gráficos para comparação. Então, todo mundo tem que responder as mesmas perguntas. Perguntaram aqui do risco de greenwashing não tendo essa asseguração dos dados que são reportados, tá?
o pacto não seria corresponsável? O pacto não é um selo de sustentabilidade, tá? Nós também não somos auditoria nem consultoria de sustentabilidade. Nós somos uma rede de boas práticas, né, que pretende ajudá-los a alavancar suas iniciativas de sustentabilidade, capacitá-los, oferecer ali conhecimento, boas práticas, informações, para que vocês possam avançar na jornada de sustentabilidade. Nós não temos responsabilidade sobre as empresas que estão dentro do Pacto Global. Se elas ferem os 10 princípios, pode haver uma expulsão, por exemplo, da nossa rede ou qualquer outra penalização. Então, nada garante que a empresa continue dentro do Pacto Global e nem que as informações ali são corretas ou auditáveis. Isso é responsabilidade da própria empresa. Por exemplo, quando faz um relatório de sustentabilidade, é auditá-lo em terceira parte. O Renato perguntou se existe resposta certa ou errada. Se não existe resposta certa ou errada. Caso a empresa ainda não tenha processos formalizados para endereçar, mas responder o questionário e assinou a carta, será considerada em dia com o Pacto Global. Exatamente, Renato. As empresas que estão no Pacto Global, que hoje são mais de 1.800 organizações aqui no Brasil, elas têm diversos níveis de maturidade. E tudo bem que vocês não tenham processos implementados para todos os nossos trabalhos, todas as nossas frentes de pilares. É importante que a gente tenha essa mensuração na comunicação de progresso para que vocês possam endereçar essas lacunas, essas fraquezas ao longo do ano e dos próximos anos, para que consigam aí sim implementar as melhores práticas em relação a todos os nossos princípios, né, e consigam fortalecer as estruturas de sustentabilidade da empresa. A Ana perguntou se a carta do CEO será padrão e estará disponível na plataforma. Exatamente, Ana. Vai ser padrão, vocês só vão responder ali, preencher os dados do CEO, né, ali algumas informações. Se você for assinar em nome do CEO da sua empresa, caso você não seja a CEO, vai também preencher o seu nome ali, seus dados completinhos e já vai conseguir submeter diretamente na plataforma. Piane falou que em 2022 estava com status de não communicate e não sabia da mudança da cota. Quando foi submeter em janeiro desse ano, já não conseguia mais, porque a partir desse ano a gente tem a nova comunicação de progresso e um novo, né, período de reporte. Mesmo que eu estava com os status não communicate, eu posso continuar? Sim, Fabiane, você tem até dezembro desse ano para finalizar, né, o envio da sua comunicação de progresso. Se você terminou ano passado como não communicate, começou esse ano como não communicate, mas a partir do dia 27 de março, dia 30 de junho, você tem ali a oportunidade de voltar para o status ativo e não tem mais nenhuma pendência com o Pacto Global. Se, né, você não enviar dia 30 de junho, vai ter do dia 1º de julho a 31 de dezembro para enviar a comunicação de progresso e finalizar, então, e voltar para o status ativo sem nenhuma penalização. Perguntaram aqui se a carta do CEO pode ser no relatório anual como era antigamente. Não, a carta vai ser preenchida diretamente no nosso sistema, tá? Antigamente, o relatório de sustentabilidade já servia como essa carta, mas agora é necessário preencher diretamente no nosso sistema a declaração, que é padrão. A Thaís falou que a empresa dela tem uma matriz, né? Uma razão social de uma das unidades da matriz. A matriz pode responder, enviar a comunicação de progresso em nome da subsidiária, tá? Se vocês representam subsidiárias de empresas que a matriz faz parte do Pacto Global, a matriz pode responder a comunicação de progresso e vocês podem replicar essas respostas sem precisar preencher. Mas se vocês acharem que é estratégico preencher a nível nacional, ou regional, ou a nível da empresa, esses indicadores, vocês podem responder também, tá? Fica a critério de vocês. Puxar da matriz, né, automaticamente, sinalizar para a gente que vai utilizar a comunicação de progresso da matriz, ou preencher com os dados da própria subsidiária. Mais alguma pergunta, pessoal?
Todas as que vieram por chat já foram respondidas. Vou abrir, então, quer dizer, pelo Questions and Answers, vou abrir aqui o chat, ver se tem alguma que não ficou. Tem uma pergunta sobre pagamento da Carolina. Carolina, pagamento e comunicação de progresso são dois requisitos obrigatórios para a continuidade do Pacto Global, mas aí é necessário que você fale com o financeiro diretamente sobre pagamentos, tá? A comunicação de progresso é independente do pagamento. A Sofia está deixando aqui no chat o e-mail dela, caso vocês tenham alguma dúvida que não foi respondida hoje. Vou deixar o meu também, para que vocês possam nos acessar quando quiserem. Se tiver ficado mais alguma dúvida, né? Se mais para frente também surgir qualquer questão. O e-mail do financeiro, vou colocar aqui também. financeiro@pactoglobal.org. E o meu, gabriela.furtado@pactoglobal.br. Vou colocar aqui no chat. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Uma boa semana para todo mundo. Bom dia, boa tarde. Todos os documentos vão ser enviados. Mariana perguntou aqui no nosso chat e a gravação desse nosso webinar. Obrigada mesmo pela participação de todos. A gente fica à disposição. Tchau, tchau, gente. Um prazer.